Mais um vídeo aqui com o receiver Sansui G9000, um grande aparelho da engenharia de áudio japonesa dos anos 70, uma obra de arte do mundo do áudio. Tem uma potência considerável, uma velocidade de amplificação bastante alta. Então, um equipamento, digamos que fora da curva. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre as características desse aparelho. Eu vou usar aqui para isso, então, uns pedaços do manual de serviço, uns pedaços do folder de vendas, e vou falar um pouquinho então dessas características. Então, aqui eu tenho um pedaço do que seria o folder de propaganda, folder de venda dele, aqueles catálogos que eles entregavam nas lojas. E aqui esse catálogo vai nos falar, essa parte aqui vai nos falar da potência que ele entrega. Então aqui a gente tem uma especificação bem completa de potência. Vejam que aqui ele fala, ó, mínimo RMS nos dois canais de 20 a 20 kHz, não mais do que 0,02% de distorção harmônica, 160 watts. Então eles estão garantindo que esse aparelho não tem mais do que 0,02% de distorção harmônica em um range de 20 Hz a 20 kHz e em todas as potências até 160 watts por canal, isso é simultâneo, tá? Em 4 e 8 ohms. Então, até 160 watts a gente tem garantia de que ele não vai ter mais do que 0,02% de distorção. E também esse folder nos traz mais informação aqui. Então, eles dizem que no mínimo de potência RMS nos dois canais de 1 kHz, ou seja, a frequência fixa, né, de 1000 Hz aqui é um range, 20 a 20, aqui é fixo, 1000 Hz, uma frequência só. Não mais do que 0,02% de distorção harmônica, tá? Então, em 4 ohms ele entrega 190 watts de potência com a distorção menor do que 0,02. E em 8 ohms ele entrega 175 watts por canal nessa carga. Tudo isso com 1 kHz, frequência fixa, tá? Então, aqui eles dão o range e aqui eles dão em uma frequência fixa. Vejam como é completo essa especificação de potência dos equipamentos daquele tempo. Muito interessante, né? Isso é o que traz o fascínio por esses equipamentos japoneses que são referência até hoje em matérias de áudio. Então era uma seriedade fantástica o capricho que eles especificavam seus equipamentos. Então veja, é muito completo, isso aqui é só um pedacinho da especificação. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é com relação às boas práticas que eles empregavam, né, nos anos 70. Aqui está o desenho da fonte de alimentação desse aparelho. É um tema que eu já trouxe em outros vídeos, sobre o fusível de proteção dos amplificadores, que ele não deve ser instalado na parte DC da fonte, na parte onde já foi retificado a tensão e está indo lá para o transistor de saída e para a placa dos drivers. Aqui a gente percebe aqui, ó, os fusíveis ficam no AC do transformador, na saída AC do transformador, e não do outro lado da fonte. Então, quando a gente coloca fusível aqui, a gente não está inserindo ESR na tensão que o amplificador enxerga da fonte. Quando a gente coloca esse fusível aqui na saída da fonte, é como se a gente estivesse acrescentando um ESR, uma resistência, porque um fio é um resistor de certa forma. Então a gente acrescenta uma resistência de alguns miliohms aqui desse lado, então a gente, digamos que, enfraquece o que o capacitor teria para entregar.
A gente coloca uma resistência, é como se a gente colocasse uma resistência em série com capacitor. Então a gente compra capacitores de alto nível, uma capacitância alta, e aí acaba desperdiçando essas características boas, colocando um fusível aqui, uma ESR, em série com as placas amplificadoras. Então aqui a gente vê, ó, os capacitores do Sansui G9000 são fantásticos, são capacitores feitos para áudio, especiais. E entre os capacitores e a placa amplificadora e os transistores de saída não tem nenhum tipo de fusível. É direto. O fusível tem que estar lá no secundário. Então, a Sansui já pensava em boas práticas para o áudio já desde lá dos anos 70. Então aqui a gente vai ter um conceito diferente de instalação de fusível. O fusível sendo instalado aqui é melhor para o áudio. Então aqui não tem problema se der um microfaiscamento, não tem problema se acontecer problemas que normalmente acontecem com porta-fusíveis, né, que eles oxidam com o tempo e começa a dar microfaiscamento, e isso pode, no caso deles estarem instalados aqui, ir para as placas e desestabilizar o amplificador. Já aqui não tem como isso acontecer. Pode dar um ar contato que for aqui, que vai ter todo o bloco retificador aqui para não deixar esse transiente de mau contato aqui passar para descer. Então é diferente. Aqui o fusível trabalha com corrente de 60 Hz. Quando a gente coloca aqui, ele vai trabalhar com a corrente na frequência do áudio. Então aqui o fusível vai trabalhar com range de frequência de 0 a 20 kHz, por exemplo. E aqui, nesse ponto, ele vai trabalhar somente com 60 Hz. Então a corrente aqui é de frequência fixa. Vejam que a Sansui já usava essa boa prática lá nos anos 70. São duas fontes independentes. Aqui o trafo tem uma bobina para um canal, outra bobina para outro canal. Aqui está a fonte de um canal, aqui está a fonte de outro canal, independente. Ali está a ponte retificadora, aquele metal ali, e os fusíveis estão aqui, ó. Então aqui é o AC do transformador, o AC entra direto nos fusíveis. Mesma coisa desse lado de cá. Então AC entra direto nos fusíveis e o áudio fica, digamos assim, otimizado. Então não ter fusível aqui na saída da fonte é uma otimização no áudio. Se vai dar diferença na caixa, creio que não vai dar, mas é uma boa prática, a gente garante que não vai inserir problemas aqui. Então é isso aí, um abraço.